Olá, meus caros. Um breve pensamento aqui, uma breve reflexão referente à prisão mental como religião, fanatismo de sorte, seja político, seja futebolístico, futebol, seja filosófico, seja o que for, a ideologia, o pensamento, aprisiona pessoas. Mas o fanatismo religioso ou seitas religiosas acabam, com toda certeza, dando muito mais problema para pessoas do que qualquer outro tipo de fanatismo, porque diz respeito à vida, o porvir, o pós-morte. E muitos têm receio, medo da morte, medo do porvir, medo do outro lado da vida. Então, tem que se apegar a Deus. E entenda que para se apegar a Deus ou chegar a Deus, é necessário estar numa denominação religiosa, dita cristã, ou pertencer à religião A, B, C ou D. E aí que está o grande problema. Posto que a religião trabalha com a certeza daquilo que nós não temos certeza. Como assim? Nós não temos certeza de nada com relação ao pós-morte. Não temos, logicamente, filosoficamente. Então é a teologia que traz uma certeza de que existe vida eterna, de que existe Deus, que nós vamos ser julgados por tudo que nós fizemos nessa terra, aquela coisa toda. E com isso ela se beneficia, e eu digo ela, os líderes religiosos, posto que as pessoas já estão aprisionadas, ou seja pelo medo, ou seja pela dúvida, ou seja por uma série de problemáticas na sua vida. É só dizer, por exemplo, olha, nada anda bem contigo, porque você está fazendo alguma coisa equivocada, você está picando. E com isso, eles começam a trazer soluções para o problema, que na realidade não tem problema algum. O problema foi criado. E óbvio que a solução do problema, a sugestão, a possível solução do problema é pecuniário. Ou seja, você resolve o problema pagando indulgências atualizadas ou do tempo presente, pagando presentinhos aqui a colar ao suposto Deus, pagando ao pastor, dizimando, dizendo que quem não dizimar ou ofertar vai para o inferno. Aquela parafernália que muitos sabem e corre salteado. E assim a pessoa fica num vício, ou fica num ciclo vicioso. Se não dá dinheiro, se não dá os bens, vai perder a salvação. E assim a religião vai explorando a pessoa. Se não fizer determinado trabalho voluntário, vai pecar e vai ter grandes consequências, ou peca, tem grandes consequências. De todos os fanatismos e de todas as prisões, a pior, com toda a certeza, é a religiosa, porque trata daquilo que nós não temos certeza ou não temos provas, posto que a gente vive, como já dizia René Descartes, porque penso, logo existe. Se não penso, não existe. Imagina só isso aplicado em filosofia. Como é que fica? Tem gente que não pensa, não quer dizer que não vive, vive preso. Outros, por conta do medo, vivem mais presos ainda. Então a pior de todas as, vamos dizer assim, cargas, fardos, com toda certeza é a religião. Tudo isso que eu disse não é porque eu não creio em Deus, eu creio em Deus. Deus é justamente o contrário da religião. Deus não obriga ninguém, nem por força, nem por violência.
excelência, Deus é espírito, é que a gente adora Ele em espírito e em verdade, não em matéria, não em dinheiro, não em nada que venha configurar barganha com Deus, nada disso. Quando alguns acordam para a realidade, quanto é tempo, é uma maravilha, mas quando uns acordam só no final da vida ou só depois da morte, é grande de sabor, um inferno, entre aspas. Então, não deixa a religião te controlar, deixa o Espírito de Deus te controlar. Não deixa o pastor hipócrita, pecador, salafrário te controlar, e sim o Espírito de Deus. Onde há o Espírito, a liberdade, diz a palavra. E Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não aprisiona, a mentira aprisiona. Era isso que eu queria chegar ao ponto crucial dessa nossa conversa, nesse sentido aí. Que a mentira nos aprisiona, a ilusão nos aprisiona. A ilusão não deixa a gente pensar. A ilusão só traz prejuízo, não traz prosperidade alguma em nenhum sentido para nós. Agora já a verdade é linda, maravilhosa. Pode doer no começo, mas a dor é infinitamente nada comparada à dor da ilusão, à dor da falsa impressão de um paraíso, ou de uma prosperidade, ou de uma bênção de Deus. Pense sobre, e estamos juntos contra os aprisionamentos dos religiosos hipócritas, contra o aprisionamento das religiões falsas que não servem a Deus, contra aquilo que não é do agrado do Senhor. Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais na morte, seja em que sentido for, dos seus servos. Será que Deus quer ver nós deprimidos, com vontade de tirar nossa própria vida por conta da pressão religiosa? E eu recebo diariamente comentários aqui no canal, seja nesse aqui o pregador, seja lá no outro maior, referente a isso. Ah, Bruno, certa feita eu tentei, até quase contra a minha vida, porque ela é muito fácil, porque o pai cobrava, porque a mãe cobrava, iludidos pela religião. Por que tem que fazer isso e fazer aquilo? Pois é. Isso não tem nada a ver com Deus. Nada a ver. Isso tem a ver com farisaísmo, posto que os fariseus é que atam fardos que nem eles mesmos podem carregar. Agora não culpe seu pai e sua mãe não, porque também seu pai e sua mãe podem ter sido iludidos, eles não têm culpa do que eles fizeram. E o dia que eles descobrirem a verdade, eu tenho certeza disso, eles vão pedir desculpa para vocês e vão tratar vocês bem. Então, filhos, não desrespeitem seus pais não, tá? Deixa eles viver, vocês continuam no engano e viva a sua. Foi o que eu fiz. Hoje em dia eu escuto a minha mãe reconhecendo alguns erros que ela cometeu na educação comigo, com relação ao fanatismo dela, por ela ter um fanatismo religioso e querer me colocar nesse fanatismo religioso desde criança. E olha que faz tempo. Se for colocar desde criança, já passa de 30 anos para ela reconhecer isso aí. E ela diz, olha, desculpa que eu não tinha essa sabedoria, não tinha o conhecimento que estava por trás. E realmente não tinha. Como é que você vai crucificar alguém que não tem conhecimento? Não tem como. Diferente de muitos que têm e fazem o que fazem simplesmente para ganhar dinheiro, para ficar ricos. São os avarentos religiosos, salafrários aí. Ok, meus caros? Acho que agora deu, né? Até mais, senão eu fico aqui 500 horas falando, não paro mais. Vai vindo os assuntos na cabeça, tem hora que demora a gente raciocinar, concatenar as ideias, mas quando vai fluindo, aí é mil maravilhas, né? Até mais.